Marcinha. Entrou, mas ela está entrar em outra sala, né, Marcinha? Não, a gente vai participar dessa aqui, porque a Tete... Desculpa, gente, peraí. Desliguei o telefone na cara do Wendel. Desculpa, Wendel, depois eu peço ele. É porque ela não pode participar hoje, chegou visita, né? Aí veio eu e mais... Deixa eu ver se chegou mais gente aqui da nossa turma. Eu falei para a gente vir para cá, para vocês. Então tá, querido. Seja bem-vinda. Muita alegria minha receber você. Sejam bem-vindos. A alegria é nossa. Deixa eu então voltar lá, que eu tinha esquecido, nós já começamos aqui. Gente, nós estamos continuando o nosso estudo em Mateus, capítulo 12, versículo 17, quando Jesus fala sobre Isaías, o Jesus havia sido... havia uma profecia de Isaías sobre Jesus. Então, a gente já fez algum estudo, alguma apresentação sobre Isaías, quem foi Isaías, e agora nós estamos seguindo o vídeo do Aloysio Elias, que é um expert nesse assunto de estudo detalhado, minucioso do Evangelho, e a gente tem buscado acompanhar o estudo dele, e quando vocês quiserem, obviamente, basta pedir para interromper, e a gente, então, e vocês podem, então... Gente, não estou conseguindo sair da tela cheia. Já sei o que houve. Pronto, peraí. Vocês estão vendo aí? Sim. Sim. Então, vamos lá. Para observar somente o que possuía ele de bom. Pelo amor de Deus, que mulher que faz isso, gente? Só Joana de Cusa. As Joanas de Cusa. Lembrando que foi isso que Jesus falou com ela. Ela queria que o marido, Joana de Cusa, foi procurar Jesus para que Jesus pudesse ajudá-la, porque o marido não aceitava religião nenhuma, jogava, né, fazia uma jogada política, ora ele apoiava os romanos, ora apoiava o Herodes, que era o rei da Judéia, para poder ficar bem com ambos os lados. E a Joana não conseguia, ele era muito materialista, ele estava preocupado com as coisas da matéria, com o poder. Joana foi procurar Jesus. Jesus disse, não, ela queria saber como convencer o marido, não faça isso. Volte para sua casa e trate o seu marido como se fosse seu filho. Então, é como o Aloysio Elias está falando nesse exato instante. Ela foi para casa e começou a observar, procurar as coisas boas que o marido tinha. E ele está falando, qual mulher faz isso? Ele é danadinho, né? Qual mulher que faz isso, fica olhando as coisas boas, né? Ele fala mesmo. E aí é o pedaço que nós interrompemos aqui para poder atualizar as informações que ele está trazendo para nós. Vamos, então, dar sequência. Normalmente é o contrário, né? As coisas... É verdade. Chico. Não, nós realmente somos muito imperfeitos ainda, gente. O dia que nós vamos fazer isso é porque nós já estamos conseguindo realmente subir alguns degraus, não apenas um, né? Isso é muito grandioso. Isso é muito grandioso. Ir para casa, olhar para o marido, esquecer os defeitos. Não é que não viu os defeitos. Viu, constatou, mas não guardou no coração. E enaltecer as qualidades, enaltecer as virtudes. Por isso, só lembrando que Joana de Cusa é Joana de Ângeles, a mentora espiritual de Divaldo Pereira Franco. Quer dizer, desde aquela época ela já começou a realizar dentro dela uma modificação. Por isso que ela hoje é mentora espiritual. E nós ainda estamos aqui sendo auxiliadas, sendo empurradas pelos espíritos que
pouca coisa conseguem com a nossa teimosia, não é? Mas vamos chegar lá. Tem todo mundo. obra Vamos. maior que essa? 200 enxoval? Um latão de sopa? Tem que fazer. Mas a obra maior, aquela que vai te diferenciar no mundo espiritual, é aquela que foi experimentada no lar. Em família. Viu, Margarete? Cuidando dos Com os netinhos. filhos, com os pais mais velhos. E aí o Humberto Campos finaliza. Desenvolvendo nas menores oportunidades, o embrião vacilante de suas virtudes eternas. Menores oportunidades. Hoje eu estava lá na faculdade, aí tinha um rapaz, seus 20 anos, um rapaz forte, alto, mas ele parecia bem jovem, bem novinho. Ele estava saindo da sala, do bloco onde faz matrícula. Eu estava lá resolvendo um problema burocrático na faculdade, estava com a avó. E a avó falando com ele, assim, nós temos que ir para a casa da sua mãe, meu filho, porque ela está esperando a gente para o almoço. E ele andando 10 metros na frente dela. E ela atrás. Aí eles começaram, tem muita escada lá onde eu trabalho, né? Começaram a subir uma escada, ela atrás, 10 metros para trás. E ela falando, e ele na frente não respondia a ela. E ela, meu filho, mas assim, assim, assado, e ele seguia na frente. Pagamos 17, 18 anos. 18 anos. E a avó atrás. É numa hora dessa que você caça uma encrenca desnecessária. Aí o seu anjo da guarda vai te segura e fala, opa, não vai fazer isso não. Porque me deu vontade de falar assim, ô moço, volta para ajudar a sua avó a subir a escada. Volta, dá o braço para ela. Nós, pais e mães espíritas, estamos ensinando os nossos jovens espíritas a pedir a bênção para os seus avós beijando a mão? Eu me lembro disso. Chegar em casa, na casa da minha avó, e meu pai falou assim, toma a bênção da sua avó. E ela já estender a mão e eu beijar a mão dela e falar, benção, avó. Isso é evangelho vivido nas suas menores oportunidades. É isso. Mais tarde, o céu lhe enviou um filhinho que veio duplicar os seus trabalhos. Nasce o filho, trabalho duplicado. Então, a tarefa com o filho é uma extensão da tarefa com o marido. E eu estou falando filho, marido, porque aqui nós estamos falando da mulher. Nós estamos falando da figura feminina. Vou voltar num ponto que eu bati, na tecla que eu bati na semana passada. A mulher do século XXI tem que permanecer na luta pelos seus direitos sociais, que não foram todos conquistados, e que ainda enfrenta a arrogância de um machismo histórico, sobretudo em nosso país. Mas isso não significa abandonar o seu compromisso com a afetividade, a ternura e o carinho do cuidado vivido em família. Uma coisa não anula a outra. É uma mulher que vira para o patrão e fala, escuta, eu faço a mesma coisa que o meu colega homem, por que ele ganha mais do que eu? Faz isso sim. Mas chega em casa e vai brincar de casinha com a filha. Vai ensinar a filha a enrolar brigadeiro. Vai ensinar a filha a ser mulherzinha, a pintar a unha. E não deixa o marido, humilhar, submeter ela, não. Põe ele para lavar a louça também. Mas dá colo para ele o dia que ele chegar desesperado, sem saber como é que vai cobrir o chefe especial. Aí seja a mãe dele.
dá colo, dá carinho, dá ternura. Então, esse equilíbrio, essa harmonia entre a experiência feminina, espiritual, essencialmente espiritual, inspirada na figura imortal de Maria, de Nazaré, aliada com aquela força poderosa de mulheres que afrontaram o machismo de seu tempo como foi Madalena. Esse equilíbrio, essa harmonia. Esse acordo entre a doçura feminina, tipicamente feminina, e a valentia da leoa, que sabe o mato que tem que leiar no século XXI ainda. Esse equilíbrio. Luiz, como é que eu, mulher, vou saber se eu estou carregando na tinta, pesando para um lado ou pesando para o outro? Como é que eu vou saber se eu não estou sendo excessivamente submissa, ou então excessivamente dura, perdendo a feminilidade? Como é que eu sei o equilíbrio? Do mesmo jeito que você sabe se o leite do menino está quente ou está frio. Um tato. Experiência. Do mesmo jeito que você sabe se o choro do menino é de cólica, de refluxo ou de manha. Vou definir isso numa expressão. Sexto sentido. Só mulher tem. Essa capacidade de perceber o que o momento exige. Se é fibra ou se é colo. Isso é a experiência feminina. O espírito, e espírito não tem sexualidade definida, tem sexualidade constituída, composta por experiências sucessivas no campo da feminilidade, no campo da masculinidade. Quando o espírito experiencia trilhar caminhos no campo da feminilidade, ele adquire qualidades, virtudes de natureza espiritual que vão lhe valer para a eternidade. Depois, como reencarnar homem, reencarna um homem doce, um homem terno, um homem amável. São conquistas obtidas na experiência como mulher. E quando eu falo experiência como mulher, não estou falando só de fisiologia. Estou falando, sobretudo, de função espiritual no lar. Ou não tem pais que se comportam como verdadeiras mães? Não tem? Claro que tem. De onde isso veio? Do acaso? Não. Reencarnação sucessiva. Bom, agora que nós retomamos toda a fase passada, nós vamos começar um estudo agora, destacando a palavrinha do versículo, que nós vamos atravessar. Para de mostrar a língua para mim, menino. Gente, o meu filho Francisco está mostrando a língua para mim. Então, meu filho Francisco, nós vamos começar agora um estudo que vai durar semanas sobre a figura inesquecível, inovidável do profeta Isaías. Tá bom? Então, o versículo que nós vamos estar estudando hoje, e nós retomamos um pouco o versículo anterior, antes disso, né? É Mateus capítulo 12, versículo 17. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Que diz? 2 pontos. Aí, então, daqui em diante, as próximas semanas, nós vamos estudar Isaías na íntegra. Tá bom? Vamos estudar Isaías na íntegra. Hoje nós vamos começar. E aí vocês vão falar assim, Luiz, por que você ficou tanto tempo, tantos minutos, retomando o estudo da semana passada? Por conta da fala de Jesus. Para que se cumpra o que disse o profeta Isaías. Se cumpra, o que está acontecendo, o que tem que acontecer para que se cumpra o que disse o profeta Isaías?
que o evangelho, sobretudo na experiência maternal, na experiência feminina, seja, antes de tudo, vivido no lar. É isso. Para que se cumpra o que disse o profeta Isaías. Jesus está dizendo, mulheres, homens, crianças, velhos, há muito tempo isso já está sendo dito. Que a vivência do compromisso com Deus é a nossa prioridade. O resto tudo é secundário. Tudo é secundário. Então hoje nós vamos destacar o nome Isaías. Yeshayahu. 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 Sabe o que quer dizer? Com Deus, né? Yeshayahu quer dizer Deus salvou. Isso é muito bonito, porque é o profeta messiânico por excelência. É o profeta que mais anunciou a vinda de Jesus, que se chamava Yeshua. Yeshua. Salvação. O nome do profeta é o anúncio do cumprimento da promessa. Deus enviou Jesus. Deus enviou a salvação. Bonito isso, né? O nome do profeta que mais falou de Jesus, mais anunciou Jesus, tinha o que no nome? A palavra Jesus. A palavra Yeshua. Yeshayahu. Aí o meu amigo Rogério, lá de São Paulo, que é do nosso grupo, da equipe, que ajuda a montar o estudo, ele fez 2 indicações de leitura para a gente entender o livro de Isaías, que o que nós vamos fazer doravante é um cursozinho sobre o livro de Isaías. E ele me indicou um trabalho muito bacana de um reverendo da igreja presbiteriana, lá do Espírito Santo, que é o Jocarli Gonçalves Júnior. Ó, gente. Ele é um pastor presbiteriano que publicou uma obra chamada Estudo Conciso do Livro de Isaías. Na introdução do Estudo Conciso... Não entendi o nome dele. O que foi, Chaco? Eu estou dizendo, o nome do pastor é Jocarli, né? Eu não... Não foi esse nome, não. Volta eu lá. volto? Isabel. Deixa eu voltar um pouquinho. Entendeu o nome dele. Que publicou uma obra Júnior, chamada né? Estudo Conciso do Livro de Isaías. Isaías, que o que nós vamos fazer doravante é um cursozinho sobre o livro de Isaías. E ele me indicou um trabalho muito bacana de um reverendo da igreja presbiteriana, lá do Espírito Santo, que é o Jocarli Gonçalves Júnior. É, João Carli Gonçalves. Ele é um pastor Ah, João não Carli. lembro. que publicou João uma obra Carli chamada Estudo Gonçalves Conciso Júnior. do Livro de Isaías. Na introdução do Estudo Conciso do Livro de Isaías, ele diz o seguinte: o livro de Isaías pode ser chamado de uma Bíblia em miniatura. O livro de Isaías, ele é uma Bíblia em miniatura. Há 66 capítulos em Isaías e 66 livros na Bíblia. Aí alguém vai dizer, Luiz, mas esse negócio de divisão de capítulo é uma coisa muito recente. A espiritualidade nunca parou de interferir na composição desse trabalho. Então, mesmo a divisão de capítulos e versículos modernamente feita, tem o dedo da espiritualidade. Deixa eu aproveitar esse instante para mencionar justamente esse fato. Lá no A Caminho da Luz, né? Emmanuel cita em determinada parte lá, eu leio tanto que depois às vezes nem lembro mais onde é que está, que a espiritualidade, chegou o momento da espiritualidade se reunir para acertar definitivamente os escritos evangélicos que seriam passados para a humanidade. Quer dizer, não foi por acaso, não foi assim, os tradutores que fizeram qualquer coisa e alguém, né? Foi tudo organizado pela espiritualidade para que as traduções chegassem a um ponto, vamos dizer assim, de consenso, né? Um ponto de equilíbrio. Impressionante como é que a gente, lendo aquele livro, a gente percebe como a espiritualidade interfere em todos os atos da vida da humanidade terrestre.
Por isso que quando as pessoas falam, ah, Com mas certeza, essa guerra, não sei o quê, porque gente, a gente sente porque nós somos humanos. A gente sente a dor daquelas pessoas saindo do país que amam. Outro dia eu ouvi uma moça falar, mandei meu filho, o filho de 11 anos, né, foi sozinho, porque a mãe não podia se afastar, que ela cuidava da avó, teve que ficar. E eu pensei, eu não faria o mesmo por minha mãe? Então a gente sabe, sente, percebe aquela dor, aquela ansiedade, as mulheres todas saindo porque os homens têm que servir para defender o país. Mas gente, Jesus, como disse, acho que foi a Luísa Elias que falou, Jesus não está dormindo. Tudo está previsto e o mundo espiritual está atento. Se eles não intervêm mais, é porque as pessoas têm que realizar seus resgates. Eu soube outro dia, na fala de Geraldo Lemos Neto, né? Vou afirmar que é verdade, mas é uma situação, eu vou até pesquisar, eu esqueci de pesquisar isso. Vocês podem pesquisar para a gente descobrir se realmente houve isso. Que no dia, vocês lembram que a Rússia atacou a Ucrânia no dia 22 de fevereiro. Dizem que no dia 22 de fevereiro de não me lembro se foi na Primeira ou Segunda Guerra, gente. Os ucranianos arrasaram, mataram vários judeus. Eles entravam nas casas dos judeus, entravam nos comércios dos judeus e fizeram uma matança geral. Porque tem que ter um motivo para estarem resgatando, para jovens e crianças estarem morrendo. Não é por acaso, ninguém morre. Como diz o Aloysio, não existe inocente. Ninguém morre antes da hora, a não ser que queira se suicidar, né? Consciente ou inconscientemente. Mas, senão, não morre antes da hora. E no momento certo, na hora certa, no lugar certo, com as pessoas certas. Ou pelas mãos das pessoas certas. tudo tem um propósito, né? Tudo. Então, é só para lembrar Exatamente. que Jesus não está dormindo. Ele está esperando que se cumpra os desígnios de Deus, né? E aquele resgate. Quando a pessoa não tem que resgatar, quando ela não tem culpa a ser resgatada, o que acontece? Ela foge, ela sai dali, ela vai para outra cidade, ela vai começar a sua vida em outro lugar, não morre, não desencarna e nem sofre qualquer tipo de ferimento, né? Então, Tem o várias. que a gente tem que fazer é orar, né, Chaco? É isso que a gente tem que fazer, é Isso, com orar e vibrar. certeza. Orar. E tem várias hipóteses que podem estar acontecendo nessa guerra, pode ser um ponto de inflexão da humanidade também. Uhum. Porque ontem mesmo o Francisco estava lá, né, na palestra do Hélio Tinoco, ele fez esse comentário, ele falou, tá aparente, assim, está mostrando nas redes sociais, na TV, que ninguém mais quer guerra. Ele fez o comentário que tem muitos soldados russos desertando, larga a arma e vai embora. Mesmo sabendo que vai sofrer uma punição, estão largando e não querem guerrear, não querem matar os ucranianos. Então, isso pode ser um ponto de inflexão na história da humanidade, de essa guerra provocar essa comoção geral das pessoas, na maioria das pessoas no planeta, e começar realmente a extirpar qualquer tipo de guerra, de armamento pesado e tudo. Então, tudo tem um propósito, a gente não sabe, que ainda nós estamos no meio do processo. A hora que acabar o processo é que nós vamos entender melhor. Com certeza, Chaco. Eu acho que tudo é exatamente isso, é o objetivo principal, e dentro desse objetivo, a própria lei já adequou, já ajustou a situação dos resgates, das provas, né, das expiações, tudo está tudo muito organizado. A gente é que só vê o que está acontecendo agora e não sabe, né, não lembra que a lei de Deus é perfeita, né? Fala, Chico, você ia falar. Sim, quando a gente fala de resgate, a gente só pensa no sofrimento, na dor. Mas o que vai sair daí para cada pessoa que está passando por aqueles momentos ruins, o que vai sair de modificação em seus corações, o que vai trazer de benefícios futuros para essas almas, inclusive aquelas que desencarnaram, né? A gente não pode precisar.
Mas é aquele negócio de algo extremamente ruim e negativo e nefasto, com certeza, se há permissão de Deus, é porque o resultado final, com certeza, será positivo para todos que estão envolvidos, inclusive para nós que estamos longe, né? Eu vou até mais além, não só os que estão envolvidos corporalmente, mas os que estão à distância. E as pessoas sim. aprendem tanto com os acertos quanto com os erros, em observar. Então, tudo serve para que a gente aprenda com o erro dos outros, como não praticá-los. E também, o está à distância, tem gente aqui que tem parente lá, né? Então fica aqui numa aflição, não é verdade? Aí eu estava lembrando de um orador, que eu não me lembro mais quem foi, estava comentando sobre a ajuda, que já foi até comentado isso, hoje em dia os governos estão começando, né, agora, de uns tempos para cá, a soltar o que eles haviam segurado há muito tempo, sobre a influência, ou sobre o aparecimento de OVNIs, né, que antes estava sendo muito mais abafada, agora a coisa está ficando mais aberta. E eu havia ouvido uma vez, certa feita, Edivaldo dizer, e Chico também, que alguns OVNIs do bem, que infelizmente existem os muito inteligentes, mas que ainda pensam no mal, que eles estavam desarticulando ogivas nucleares para evitar que houvesse maiores desastres. E aí a pessoa perguntou, mas eles não vão acabar com essa guerra? Não. Eles não podem interferir. Eles só interferem se houver perigo para o planeta. Por quê? Porque o planeta é visto como um todo, não apenas equilibra o sistema solar, como também existem outras vidas que serão destruídas, vidas minerais, vidas vegetais, vidas animais. Olha que interessante. E isso para eles é muito importante, o equilíbrio. Por isso que eles só têm autorização para intervir caso haja alguma coisa, algum perigo nuclear, de Uma guerra nuclear. nuclear, né? Isso aí está naquele documentário Data Limite. Exatamente. E aí essa pessoa estava lembrando até que Chico também já falou isso. Existe, acho que é no Pinga Fogo que ele fala isso, não me lembro. É tanta informação que a gente tem, né? Mas eu acho legal. Alguém quer falar mais alguma coisa, gente? Ou vamos prosseguir? Vamos prosseguir. Então, vamos lá. E faz parte do projeto pensado para esse livro. Então é por isso que ele é uma Bíblia em miniatura. Tem 66 capítulos na Bíblia e a Bíblia tem 67 livros. Ele continua dizendo assim, 67 capítulos de Isaías, 66 livros na Bíblia. Os 39 capítulos da primeira parte de Isaías podem ser comparados ao Antigo Testamento, com seus 39 livros. Então, os 39 capítulos, a primeira metade do livro de Isaías, coincide com os 39 livros do Velho Testamento. Quando você lê os 39 primeiros capítulos do livro de Isaías, é como se você estivesse lendo todos os livros do Velho Testamento. Tratam no mesmo assunto, mantêm a mesma linha discursiva, que nós vamos ver agora mesmo qual que é o tema central desses 39 primeiros capítulos de Isaías, que coincide com os 39 livros do Velho Testamento. Lembrando que, como a gente já comentou, Isaías é considerado o profeta maior. São 5 ou 6 profetas maiores, o que não quer dizer que ele seja melhor do que os outros, mas profetas maiores eram designados aqueles cuja produção literária, cuja produção que foi impressa, não é? É maior. Então, é o caso de Isaías, é o caso de Daniel, do profeta Daniel, é o caso de Jeremias, Eclesiastes, que nem chega a ser um profeta, mas é um livro, é considerado também profeta maior. Os outros que escreveram menos, cuja produção ficou em tamanho menor, extensão menor dentro da Bíblia, são considerados profetas menores. E ambos se concentram principalmente no julgamento de Deus contra o pecado. Pronto.
Qual que é o tema central do Velho Testamento, que coincide com o tema central dos 39 primeiros capítulos do livro de Isaías? O julgamento de Deus quanto ao pecado humano. Trocando em miúdos para aspectos retirados da codificação kardeciana, onde está escrita a lei de Deus? O drama consciencial do homem. Quando o reverendo Jocarli Gonçalves Júnior diz assim, os 39 primeiros capítulos de Isaías e os 39 livros do Velho Testamento estão tratando do julgamento de Deus com o pecado humano, ele está dizendo o drama de consciência vivido pela humanidade. Esse é o tema central que você vai encontrar. Os 27 capítulos da segunda parte podem ser vistos em paralelo com os 27 livros do Novo Testamento. Olha só como é alinhado. A segunda parte do livro tem 27 capítulos. O Novo Testamento todo tem 27 livros. Qual que é o tema? E ambos enfatizam a graça de Deus. Então, metade do livro de Isaías, a humana. A segunda metade do livro, Deus aliviando esse peso. Deus concedendo a sua graça. Graça nós já estudamos aqui no miudinho já. É o Evangelho, né? Até deu o nome da parte nova é o Evangelho. Exatamente. Você vê que tudo tem ligação. E esse drama da consciência humana, os estudos psicológicos todos são para ajudar a pessoa a sair desse drama, que é o nosso desrespeito às leis de Deus. E o Evangelho, como a segunda parte, veio trazer o caminho para a gente poder sair desse drama psicológico. O dia que as escolas da psicologia se integrarem com o Evangelho, vai salvar muita gente, até do suicídio. Com certeza. Inclusive, muita gente, eu estava vendo hoje, ontem, muita gente que tem câncer é problema justamente de consciência. Pessoa que não tem paz, que não consegue se equilibrar, que está sempre buscando alguma coisa para esquecer. Às vezes ela nem sabe qual é o problema, e muitas vezes ela sabe. Então, isso reflete no corpo, porque a nossa mente é aquela história, gente, antiga, né? Corpo são e mente sã. Enquanto nós procurarmos manter a alegria, a fé, a confiança, a gente vai conseguir ter uma saúde melhor. Mas se a gente se deixar abater, se deixar desesperar, entrar em depressão, isso tudo é caminho para doenças, infelizmente. O personagem lá do Morro Alto, a Gracinha, uma referência à graça de Deus. Graça é aquela concessão divina que a gente recebe não porque merece, mas porque precisa, necessita. Então, quando Carlos Cleran recebe a convivência, a graça da convivência... Eu não estou ouvindo. No plano físico com Alcione Villamil, ele não recebeu isso porque... Quem que não está ouvindo? Rita, eu. Mas por que ele se mexeu agora. Eu estou ouvindo, deve ser problema da internet. Porque todos estão ouvindo, gente? Vamos fazer um levantamento aí. Eu estou vendo a Gisele se mexeu. Eu estou ouvindo também. Então tá bom. Eu também estou. Melhorou, Rita? Não, eu vou passar aqui para dados móveis. Ok, Se você tem, é bom mesmo, para facilitar. Obrigada, vou ver aqui. Tá ok, querida. Merecia Alcione. Ele recebeu isso porque precisava que ela estivesse com ele. Do mesmo modo, quando eu recebi uma doença incurável, que me modificou o caráter, eu não a recebi porque a merecia. Eu recebi porque precisava dela. Graça de Deus. Agora, qual é a graça das graças? A maior concessão de Deus ao espírito humano?
Encarnação. A encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi a maior prova de amor de Deus pelo homem. O maior presente nós que a recebemos humanidade já graça de Deus. recebeu. Presente de Deus e o presente que se fez objeto, né? Desse amor todo, dessa... É o maior presente que Deus já deu para a humanidade, foi a vinda de Jesus. Com certeza. Agora, com relação a essa questão da graça, existe um entendimento, né, dos evangélicos, né, com relação à salvação, né? E eles falam que a salvação não é por mérito de ninguém, sim pela graça de Deus. Então, talvez isso leve a pessoa a não, como é que se diz, a ficar sempre esperando a graça divina, né? A graça de Deus e não esquecendo Não de corre se esforçar, atrás, né? Fica esperando cair do céu. esquecendo de se esforçar. Então, quer dizer, eu já vi muitos comentários que quando a gente fala de caridade, fala, não, isso aí não resolve nada, não. Isso aí você pode até fazer porque é bom fazer, mas a sua salvação vai ser pela graça de Deus. Eu falei, o quê? Como assim? Mas aí preferi não discutir. Preferiu calar, né? Mas é o primeiro passo, Francisco. É o primeiro passo, a pessoa aceitar Jesus no seu coração. Depois tem o segundo passo, o terceiro, e vai em frente. Mas o problema é que eu não sei se é para todos os evangélicos. Não são todos, não. Eu sei que tem algumas religiões, não sei se é a Igreja Batista. Um dos fundamentos desse é a salvação pela graça. Um dos fundamentos da igreja, entendeu? Da religião. Eu me lembro, gente, já comentei... Faça sentido, né? Mas talvez faça sentido, né? Mas o problema é você ir para o final da fila, né? Sim, com certeza. Mas eu já comentei aqui com vocês sobre um pastor presbiteriano, eu tinha muita admiração por ele. Vinha sempre numa revista espírita, e eu assinei essa revista espírita, então sempre recebia. Neemias Mariano, não sei como é que pronunciava. E ele aceitava, ele tinha muita dificuldade com os próprios companheiros dele, pastores, porque ele aceitava fazer palestras em centro espírita. Porque ele dizia que era uma questão de entendimento, que na realidade Jesus era o mesmo para todo mundo. E ele estava lá porque ele sabia que ele tinha uma missão lá, na igreja presbiteriana. Mas ele entendia e aceitava perfeitamente a doutrina espírita. E ele tinha sempre embates e discussões, assim, não discussões, ataques, né, de outras pessoas, de outras religiões, mas ele não recusava, não colocava. E na própria igreja dele, onde ele fazia o discurso, o sermão, ele sempre falava sobre várias, não dizia diretamente que era espírita, né, que vinham da igreja, da doutrina espírita, mas ele falava sobre vários conceitos baseados nos livros de Kardec. Muito legal. Tem aquele padre lá em Uberaba que queria largar a batina. Ele era amigo Sebastião Carmelita. E aí o Chico, não, fica lá, não larga a batina, não. Porque ele ia levar um entendimento. Verdade. São todas formas de interpretação que levam ao mesmo objetivo, né? Tem algumas obrigações em religiões protestantes, né, muito mais severas em relação à fidelidade com Cristo, com Deus, né, do que às vezes nós colocamos na doutrina espírita, né? Então, independente se for pela graça, se for pela ação, se for pela inação, vamos botar assim, né, é forma de interpretar. Eu acho que nós temos que respeitar, né? Sim, claro. Não... Sem sombra de dúvida. Exatamente. Tem que entender que cada um está no lugar certo, na hora certa, no momento certo, no nível de entendimento certo, né? E se esse entendimento lhe basta, lhe satisfaz, está ótimo. Isso aí. Isso é porque são etapas num processo, né, Alexandre? E a gente quer
quer de chegar no final crescimento. do processo sem passar pelas etapas. Então, tem pessoas que Isso. precisam de passar por aquelas etapas. Nós já passamos por essas etapas, com certeza, em outras encarnações. E agora Isso estamos aí. no grau de entendimento melhor um pouco. Não que aquelas pessoas que estão lá também não estejam. Elas podem estar, às vezes, mais espiritualizadas do que a gente. Que a Com gente, certeza. isso. Né? Com certeza. Então, vamos prosseguir aqui. O tempo inteiro. O ar, eu recebo porque mereço? Não, porque tem muita gente ruim nesse exato momento respirando. A gente recebe porque precisa dele para permanecer encarnado. E dentre tantas graças diárias recebidas da mão de Deus, senhor Adelmo, a maior de todas foi a visita que nosso Senhor Jesus Cristo fez ao plano físico, na condição de encarnado. Todo o livro de Isaías, na sua segunda parte, trata exatamente, do capítulo 40 em diante, trata exatamente da vinda do Messias. Aí o livro se torna um livro messiânico por excelência. O segundo comentário bíblico que eu trouxe hoje para a gente é de um reverendo, um pastor da Igreja Metodista norte-americana, que é o John Oswalt. E ele publicou um livro chamado Comentário do Antigo Testamento, Isaías, e aí hoje nós vamos citar um trecho do volume 1. E olha que bacana que ele diz. Um dos aspectos singulares do livro de Isaías, e um que tem conduzindo a teoria da autoria múltipla, assim como o Evangelho de Mateus que nós estudamos, existiu um proto-livro de Isaías, um livro que saiu das mãos do profeta, nas suas profecias, mas esse livro, no curso de mais ou menos 300 anos, foi sendo coletivamente composto. E aí, como essa composição durou 300 anos, mais ou menos 300 anos, ela teve fases. E em cada fase ficou impresso, ficou marcada a fase com os eventos históricos do momento em que ela estava sendo escrita. Quer ver? Olha o que ele vai dizer, o John Oswalt. Um dos aspectos singulares do livro de Isaías, e um que tem conduzido a teoria da autoria múltipla, é seu enfoque em 3 diferentes cenários históricos sucessivos. O primeiro deles se situa durante a vida terrena do Isaías, o momento em que ele esteve encarnado, de 739 a 701. Então o profeta viveu mais ou menos 38 anos, com, curiosamente, a mesma idade de Eurípides. Né? Ó, pelo amor de Deus, estou dizendo que Eurípides é a reencarnação de Isaías, não. Para essas bobagens. Né? Estou dizendo, curiosamente, foi a idade que Eurípides desencarnou. E imagina-se que é mais ou menos a idade que Jesus foi crucificado. Né? Jesus nasceu mais ou menos no ano 5 a.C. A gente já falou isso num episódio de Natal. Com mais 33. Então Jesus deve ter desencarnado por volta de 38 anos. Para a época era um senhor, né? A expectativa de vida era muito baixa, mas se a gente considerar em termos cronológicos, é muito pouco tempo para se fazer tanto, né? É muito pouco tempo para ter realizado tanto. A primeira parte do livro de Isaías coincide com aquilo que foi produzido nesse intervalo reencarnatório. O primeiro deles se situa durante a vida terrena de Isaías, de 739 a 701. Esta extensão de tempo é coberta nos capítulos de 1 a 39, a parte que coincide com o discurso do Velho Testamento. O segundo, presta atenção que é essa que nos interessa. O segundo e o terceiro período vão além da morte de Isaías, então já não foi escrito por ele. Concorda? São os períodos do exílio de 605 a 539 a.C. Esse é o período do exílio. Capítulos de 40 a 55. Então, no período do exílio de Israel, na Babilônia, é o período que vai se compor justamente essa etapa, essa fase do livro que fala da promessa messiânica. Capítulos que tratam do regresso, o período total, que é de 539 a 400, mas provavelmente aqui restringindo a 539 a 500.
que são os capítulos de 55 a de 56 a 66. Gisela, eu queria falar então, ele dividiu em 3 partes o livro. E esse período aí que ele está falando do exílio de Israel na Babilônia é um verdadeiro espetáculo. É um verdadeiro espetáculo. Porque o povo de Israel estava na Babilônia e tinha um líder quem libertou o povo de Israel na Babilônia foi Ciro, o Grande. Ciro, eu sei. O Ciro, uma grande figura. O Ciro, ele era considerado Ciro o Grande porque ele não massacrava o exército daquele povo que ele estava querendo. Quando ele forçava o pessoal do exército inimigo a reconhecer a sua força e a sua inteligência, e ele chamava todos eles para fazer parte do império. Ele era contra a escravidão. Aí ele pegava aquele exército que ele derrubou, vamos dizer, né, sem muita matança, e falar para os generais: vocês agora são generais do Ciro e seus comandados são meu exército também. Aí fazer aquela festa com eles, todo mundo achava uma maravilha. E ele não tolerava escravidão. E ele foi enviado... Por isso que ele libertou os judeus, os hebreus, né? Ele foi enviado para a Babilônia com a missão de libertar o povo hebreu. Os espíritos apareciam para ele e falava com ele. E falava: não faça matança, né? Você vai pagar muito caro por isso. E ele conseguiu libertar ele entrou e falou que não tinha mais nenhum escravo. Aí o povo hebreu que estava lá ficou livre. Só que ele queria fazer uma festa e não tinha mais ninguém para ajudar na festa. Porque não tinha mais escravo. Uhum. Aí ele mandou chamar o líder dos hebreus, era um sujeito chamado Zorobabel. Ah, sim. Ele era mas ele tinha uma fé inabalável. Ele falava que os hebreus estavam lá e iam continuar servindo, porque ele sabia que o pai ia mandar a libertação deles. Aí ele vê que chegou a hora. Aí o Ciro manda chamar ele, conversa com ele e fala: não, nós estamos agora sem escravo, mas nós precisamos de gente para trabalhar aqui, para fazer a festa. Aí ele falou, o Zorobabel falou para ele: pois nós vamos fazer a festa. Todos nós vamos te servir, porque o Senhor nos libertou. E é uma maravilha. E ele consegue... Isso naquele livro Babilon? Babile. Babile, eu tenho esse livro, muito bom. Então, você já leu, né? Muito bom. Já leu? Já li. Foi ali que eu passei a conhecer mais sobre Ciro, que antes a gente só sabe na história, né? Ciro Grande, mas aí quando você começa a conhecer a história da personagem, né? O que eu achei interessante, Gisela, de que a gente estava comentando aqui no início, que os espíritos nunca deixaram de intervir nesses grandes personagens. Lembra de Napoleão, quando ele começou a usar do poder para invadir os outros povos? Sim. Ele foi chamado no plano espiritual, tem isso aí na história do espiritismo. Ele foi chamado no plano espiritual e repreendido. Ele prometeu tudo e voltou, ele não obedeceu, ele foi exilado. Exatamente. Então, lá também aconteceu isso. Então, Deus sempre manda alguém para administrar. Chega no líder e fala com ele. Mas se ele não quiser ouvir, eles tomam outras medidas. Aí, exatamente. Aí ele vai ter que arcar, né? A espiritualidade sempre interfere. É aquela história. Nós é que não percebemos. É verdade, sempre, mas sempre mesmo. Não existe prêmio nem castigo, né? Existe, como é que é? Não sei o que lá, e consequência, como é que é? Bom, consequência de modo geral, né? Consequências de responsabilidade e consequência. Exatamente. Consequência existe a plantação e a colheita. Isso. Quer dizer, Deus não castiga ninguém, é a própria pessoa que se castiga. A própria pessoa é que plantou e agora tem que colher, obrigatoriamente. Se você planta milho, tem que colher milho. Se você planta espinho, tem que colher espinho. Não tem como você plantar espinho e colher rosa, embora a rosa tenha espinho, mas você tem que plantar a rosa. É isso? Meus amores, muitíssimo obrigada pela presença de vocês. Como eu faço sempre aqui,
eu vou dar um tchau para vocês, mas a gente eu vou desligar a gravação e a gente vai fazer a prece depois de eu desligar a gravação. Não vão embora, esperem a prece, ok? Beijo para todo mundo, muito obrigada, amei estar com vocês, todos vocês. Beijo no coração de cada um. Helena, tive a oportunidade de abraçar a Helena. Aí eu falei, olha a baixinha, que vocês não sabem, mas eu sou muito baixinha. Eu vi, Gisele, fiquei surpresa. A Helena não me conheceu quarta-feira, ficou olhando para mim. Estava linda demais, tão linda. O negócio de máscara é muito ruim, você não consegue identificar direito a pessoa, né? Então, ó, beijos que eu vou desligar aqui para vocês. Bom domingo, mas não saiam daí. Tudo de bom, gente. Tchau, vai com Deus. Tchau, tchau, boa noite. Boa noite, bom dia, boa tarde. Isso aí.